que é uma empresa de automação nacional. Trabalho na Altus há aproximadamente 8 anos. Comecei na Altus como estagiário, depois passei para a equipe de engenharia e integração de sistemas. E hoje eu trabalho com a coordenação de alguns projetos que a empresa toca pelo Brasil. Depois o engenheiro Myron Nogueira vai falar um pouco também a respeito de um case de projeto que a gente costuma trabalhar no nosso dia a dia. Vou começar aqui falando sobre a missão da empresa, que é desenvolver e fabricar e fornecer equipamentos e soluções inovadoras de automação industrial e controle de processos, gerando valor superior de forma sustentável para as partes interessadas. A visão da empresa é ser reconhecida globalmente como a mais competitiva empresa brasileira em tecnologia de automação industrial e controle de processos. Interessante falar da Altus, talvez vocês não conheçam muito a empresa agora, ou já ouviram falar, mas também não tenham muito conhecimento da empresa. A Altus ela é dividida em unidades de negócio, ou seja, ela tem a unidade de integração de sistemas, que é bem o que está relacionado à nossa área, engenharia de controle e automação, engenharia eletrônica, engenharia elétrica, produção, né, que está relacionado bem ao desenvolvimento de sistemas de automação. E nós temos também uma unidade de produtos, que é situada em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que é responsável pela fabricação e desenvolvimento de todos os produtos das linhas de produtos da empresa. A unidade de integração de sistemas, que é onde eu e o Myron trabalhamos, ela é dividida em 3 setores, que no ponto de vista estratégico da empresa, são os 3 setores que mais têm fatias de mercado hoje em dia. Um deles é óleo e gás, o outro é energia elétrica e o outro é transportes. Óleo e gás é bem o chão aqui da região, né? Energia elétrica são usinas hidrelétricas de grande porte que a gente tem pelo país, e transportes mais voltado para a parte de metrôs. Então os projetos acontecem muito em São Paulo, onde as linhas são de melhor qualidade. No segmento óleo e gás, a empresa realiza o fornecimento de sistemas e equipamentos para exploração e produção, gás e energia, transporte e refinarias, refino. É engraçado, talvez, como eu falei, talvez vocês não conheçam muito a empresa, mas ela tem uma atuação aqui na Bacia de Campos há aproximadamente 18, 20 anos. Então a empresa hoje, ela tem base instalada em 27 plataformas aqui da Bacia de Campos. A Altus é responsável pela automação das 2 unidades do pré-sal, das 2 mais 8, das 10 unidades do pré-sal, das novas unidades do pré-sal. Então todas as plataformas, ou melhor, na verdade vão ser fabricadas 14 plataformas, e dessas 14, 10 com certeza é tecnologia Altus que está embarcada. Dessas 10 plataformas, a Altus está utilizando uma linha de CLPs da nova série, que a gente vai ver no decorrer da palestra. E ela está sendo desenvolvida pela equipe lá do Rio Grande do Sul, pela uma equipe no Rio de Janeiro e também com o conhecimento da equipe aqui de Macaé. As 8 FPSOs, a P58 e a P62, para a gente ter uma noção, a 58 ela é do Campo das Baleias, na Bacia de Campos. A 62 é do Roncador, no Rio de Janeiro. Automação de 9.000 pontos de controle por plataforma. E a gente tem a divisão clássica dos subsistemas, que é controle, monitoramento de produção e utilidades, shutdown de processo, fogo e gás, RUL e RUL shutdown. Então, para a gente ter uma ideia, é 180.000 barris de petróleo por dia por plataforma. A P58 ela é uma plataforma que ela é muito parecida com as plataformas que a gente tem instaladas hoje na Bacia de Campos, que é águas rasas. A P62 é uma plataforma híbrida, onde ela pode também fazer extrações no pré-sal. As 8 FPSOs, as novas FPSOs do pré-sal, né? Então é a automação das 8 primeiras plataformas para as operações em larga escala do pré-sal. Faz parte do contrato global de automação, né? Então são 12 sistemas integrados relacionados aos processos de produção, detecção de fogo e gás e desligamento de emergência, que é o shutdown.
Só para a gente ter uma ideia, eu falei um pouco sobre esses projetos que a empresa está trabalhando, então são 2 unidades, mais 8, mais as 27, mais alguns outros contratos. Se a gente for fazer um comparativo de projetos de automação mundial, a Altus hoje ela tem o maior projeto de automação mundial nas mãos. Ou seja, nenhuma outra empresa no mundo tem um projeto, um contrato de automação tão grande quanto a Altus. O que levou a empresa a comer essa grande fatia desse bolo é a política, né, de conteúdo local. Então, existe um percentual, né, que é imposto pelo governo de que tem que ter conteúdo local nas atividades desenvolvidas, principalmente relacionado ao óleo e gás. Então a Altus é a única fornecedora da Petrobras que fornece esse índice. Então, quer dizer, a empresa ela se beneficiou dessa oportunidade do governo de conteúdo local, mas também não deixou de correr atrás dessas oportunidades. Aqui a gente tem, na verdade, uma arquitetura típica utilizada nos processos de óleo e gás com CLPs redundantes e com redes de campo através de rede Profibus. Mas isso até eu não vou conversar muito a respeito disso, porque o Myron depois vai mostrar um case de projeto que está mais relacionado à aplicação realmente. Então, acredito que não tenha necessidade de eu estar falando sobre isso. Aqui é só um exemplo de alguns outros projetos que a empresa já participou, que é o gasoduto Urucum-Manaus. Ele tem 662 quilômetros de extensão na floresta amazônica e 23 estações de controle. Esse projeto aí depois também, se o Myron quiser falar um pouco mais, ele viveu isso na pele, ele trabalhou bastante lá. A gente falou antes sobre energia elétrica, que é um dos segmentos da Altus, além do óleo e gás, né? Então, da mesma forma que o setor de óleo e gás tem as suas subdivisões, o setor elétrico também tem. E isso está relacionado à geração, transmissão, distribuição e fontes renováveis. A gente tem aqui alguns projetos que foram desenvolvidos pela empresa no setor elétrico. Aqui a gente tem o complexo de Paulo Afonso, que é responsável por 83,4% de toda a energia produzida pela Chesf. O projeto foi de supervisão, controle e proteção das unidades geradoras, com portas de tomada d'água, subestações e serviços auxiliares das usinas Paulo Afonso 1, 2 e 3. Se a gente tiver uma ideia, são 150 mil pontos de entradas e saídas controlados. Então, só para a gente ter uma ideia de projeto, 150 mil pontos é muita coisa. Supervisão e comando à distância, sincronismo entre as UACs e sistema de supervisão com GPS, permitindo apurar a sequência de eventos ocorridos no sistema. Esse aqui é um projeto bem interessante também, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, em Palmares do Sul, né, que tem a potência instalada de 50 MB. Então, a Altus forneceu o sistema de controle e proteção de subestação Lagoa do Quintão, localizado no Parque Eólico Vento dos Palmares. A solução de proteção e controle viabilizou a integração da energia gerada pelo parque ao sistema de distribuição da concessionária. Aqui tem alguns outros projetos desenvolvidos pela empresa também relacionados ao setor elétrico, que é a usina hidrelétrica de Boa Esperança e a ampliação G da subestação de Xanxerê. Como eu tinha falado também, a gente tem a parte de transportes, que é os 3 setores principais da empresa, que são os 3 setores de integração, que é óleo e gás, energia elétrica e transportes. Como os outros, ele também é dividido em subsistemas, que é metrôs e ferrovias, rodovias, portos e aeroportos. Um dos principais projetos que a empresa desenvolveu no segmento de transportes é o metrô de São Paulo, linha amarela. Então, a empresa desenvolveu todo o sistema de proteção da linha. É bem interessante esse projeto porque em determinado espaço existem botoeiras que podem, por exemplo, se uma pessoa cai na linha de trem, existem botoeiras que realizam a parada do sistema. Além da automação do sistema de escada rolantes e painel de comando e controle. Então esse projeto aí foi muito interessante porque o pessoal tinha que trabalhar no horário em que o trem não estava funcionando, que era da meia-noite às 4 da manhã, ou desculpa, da 1 às 4, que era o horário que o trem não estava trabalhando. Então ele foi um projeto muito longo em virtude do horário de trabalho, mas um projeto
não tão complexo, mas a complexidade dele era a implementação na madrugada. Aqui a gente pode falar também da unidade de produtos, que a gente tem uma série de produtos desenvolvidos pela empresa para todos os segmentos, e principalmente para utilização nos segmentos que eu falei anteriormente. Me chamou a atenção que a gente deu uma circulada aqui hoje para conhecer a instituição, e conversando com o pessoal, a gente não tem nenhum produto Altus aqui instalado, então isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Pela gama de produtos que a empresa tem, pelo tempo que a empresa está no mercado aqui na região, de não ter nada aqui para o pessoal estar aproveitando. A gente tem uma linha de produtos para automação industrial, infraestrutura, controle e processos. Então, a gente tem um know-how muito bom em controladores programáveis, interface homem-máquina, inversores de frequência, UTRs, CCMI e demais componentes para automação. Dos controladores programáveis, a Altus ela trabalha com diversas linhas que se diferenciam pelos processadores, quantidades de entradas e saídas, capacidade de memória e conectividade. A principal série da empresa de controlador programável é o Nexto, que é um controlador que hoje ele não perde para nenhum do mercado e é o controlador que tá instalado nas 10 unidades do pré-sal. Depois a gente tem a série Ponto, que é uma série de médio porte, e a gente tem ela muito utilizada aqui na Bacia de Campos em função das remotas dos pontos distribuídos, dos números do I/O distribuído em campo. Série FBS, que é uma série de bem pequeno porte, que é muito bom para aprendizado. Igualmente a Duo e a série AL, que também ela é muito utilizada aqui na Bacia de Campos. Esse aqui é o controlador programável da série Nexto, né? Aqui a gente colocou algumas características dele, que é capaz de controlar e gerenciar sistemas de automação distribuídos, redundantes e de alta disponibilidade em aplicações de controle complexo. É utilizado para automação de máquinas e linhas de produção de elevada performance. Para quem conhece bastante de processadores, ele tem um RISC PowerPC de 32 bits, de baixo consumo, então é um baita equipamento. Utiliza também a programação em 5 linguagens, compatível com a IEC 6131, que era uma necessidade de mercado. Padronização é importante. A gente trabalha também, mas isso já nas outras séries também, com troca quente e redundância de CPUs e redes, e conectividades Ethernet, Profibus e outras. Esse aqui é a série Ponto, que é a que eu falei de médio porte, então ela utiliza rede de campo Profibus redundante e ótico, diversidade de diagnósticos, endereçamento automático dos módulos, troca quente dos módulos, módulos analógicos com HART, gerenciamento de ativos via Profibus. Esse aqui é o controlador FBS, que é um controlador de pequeno porte, mas também tem um processador de alta velocidade. É interessante que ele tem uma arquitetura modular, então ele tem bastante variedade de entrada e saída. Conexão com mais de 5 módulos de comunicação, que é 232, 485, USB, Ethernet. Ele tem o Modbus RTU mestre, escravo e Modbus TCP. E também o legal dele é que ele tem pontos de entradas e saídas direto na CPU, então não é necessário ter módulos auxiliares. Essa aqui é a série L, que era o carro-chefe da empresa até muito tempo atrás, antes de chegar a série Next. Então, a gente, nessas 27 plataformas que a gente tem em base instalada aqui na Bacia de Campos, eu acredito que a maior parte delas tem a série AL instalada. No modelo de arquitetura que a gente viu anteriormente, que é o modelo redundante, onde tem 2 CPUs e rede de campo distribuída através da rede Profibus. Então, são controladores de grande porte, tem redundância Hot Standby, redundância de rede Profibus, Ethernet Modbus TCP, Ethernet redundante com IPs diferentes, alta capacidade de comunicação, ampla e sofisticada linha de módulos de entrada e saída da série Ponto e alta capacidade de diagnósticos. Então, esse equipamento, apesar de ele já ter bastante tempo no mercado, ele é muito confiável, é um equipamento relativamente antigo, mas ele é muito confiável, a gente tem muitas bases instaladas com ele. Este aqui são controladores da série Duo, que eu acredito que eles se enquadrariam muito bem aqui na instituição, porque são maletas, são training box, então são maletas de fácil manuseio. Igualmente com o Nexto, ele utiliza 6 linguagens de programação IEC, então a pessoa que vai programar pode utilizar o que mais
lhe convém. Integrado a ele tem 42 pontos de entradas e saídas. Também tem uma IHM. Tem 2 portas de comunicação, uma 232 e uma 485, com Modbus RTU mestre escravo. E tem um overlay customizável. Se por acaso quiser colocar um nome aqui, pede Fernando, vem o duo com o nome Fernando ali. E do lado está ele acoplado ao Training Box, que além disso ele já vem com uma solução didática para aprendizado, com borneiras para conexões, para fazer jumps, com uma série de coisas para serem utilizadas como solução didática. Então ele é recomendável em cursos técnicos de automação e de engenharia. A Altus também tem uma linha de EHMs que são utilizadas nessas aplicações de integração, né? Então ela tem uma grande variedade de EHMs, com funcionalidades básicas até modelos equipados com avançados recursos gráficos. Software de programação com interface simples e intuitiva. Então a gente tem 3 séries, que é a Exter, a iX e a H, sendo que a iX é a de maior porte, a Exter e a H são de menor porte. A Altus trabalha também com inversores de frequência, né? Então eles que são destinados a aplicações industriais e comerciais. Além disso, tem Start Automation, que é uma linha de produtos destinada à aplicação de pequeno porte para atendimento em revendas. Então a gente tem aqui multimedidores, fontes de alimentação, né, que são necessidades, principalmente na montagem de painéis para automação. Esse aqui a gente colocou no slide o nosso programador, que é o MasterTool, IECXZ, que ele é o responsável pela programação dos nossos equipamentos, né? Então, através do MasterTool é feita a programação dos CLPs, né, e ela é uma interface muito fácil de utilizar, muito amigável, e tem uma plataforma única de controle com um ambiente de programação bem moderno. Tem uma programação online, então é só plugar o teu PC no controlador que já vai sair comunicando com ele. E o interessante é a alta capacidade de diagnósticos. Então, para quem desenvolve, é muito bom ter isso em função de depuração de erros. Então, é muito importante ter isso na ferramenta. E aqui a gente tem os centros de controle de motores, que a gente chama de série Quasar. Então, é bem para a utilização de controle de carga e motores elétricos através das unidades, né, que são as gavetas fixas ou extraíveis. Então isso é bem tá muito relacionado à potência, né? Ele tem algumas características que são interessantes, que a gente até chama de CCMI ao invés de apenas CCM. A gente consegue utilizar através da rede Profibus o gerenciamento de ativos, então a gente consegue fazer uma análise preditiva desse equipamento, evitando muitas falhas, porque são equipamentos essenciais nas utilizações. E aqui também voltado para a área de energia elétrica, que seria a série Hadron, que são equipamentos muito robustos, que são da série AL, mas são projetados para aplicações que precisam de muita confiabilidade. Então, esses equipamentos são utilizados nesses modelos de aplicação. Aqui eu voltei a falar de produtos para diversos mercados, porque a gente tem fornecimentos de produtos integrados que atendem os mercados de óleo e gás, energia elétrica, transportes, açúcar, etanol, mineração, saneamento, siderurgia e predial. O interessante da empresa é que ela tem um suporte técnico que atende 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então 80% dos casos são resolvidos em até 2 horas e base de conhecimento com 82 tutoriais. O interessante da Altus, por ela ser nacional, e eu trabalhei muito com aplicações em campo, tendo que ir a campo, e já trabalhei com outros fabricantes também, é muito importante a gente ter um suporte e ter um feedback do fabricante. Ou seja, tu está em campo, está ralado, está precisando de um apoio, liga para o suporte, precisa de trocar um equipamento, esse equipamento chega rápido para ti. É diferente, por exemplo, de uma marca fora do país, que cai num 0800 que ninguém te atende, e que também para te conseguir o hardware necessário para te continuar trabalhando é mais difícil. A Altus, ela ministra muitos treinamentos, ela tem,
isso é uma das filosofias da empresa. Ela tem um calendário regular, dá para entrar no site e conferir isso, ou através de panfletos que ela distribui. O interessante é que ela realiza cursos in company, né, de acordo com a solicitação e necessidade do cliente, e que são cursos que abordam toda a linha, ou especificamente de acordo com a necessidade. Né? E ela faz um programa de certificação para a qualificação de profissionais, difundindo conhecimentos e práticas sobre a utilização dos produtos Altos. Aqui eu só coloquei um slide para a gente ter uma noção de onde a Altos está situada hoje no Brasil. A matriz dela é em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Inclusive eu vim de lá. Tem filial em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Sapucaia do Sul, Macaé, Belo Horizonte, Curitiba e Salvador. As filiais do Rio de Janeiro e Macaé e Salvador também está totalmente relacionado ao mercado óleo e gás. São Paulo, Campinas, mais área elétrica e também transportes. Porto Alegre, transportes, óleo e gás e elétrica. E, além disso, pesquisa e desenvolvimento. Essa aqui é a nossa unidade de painéis, que é localizada em Sapucaia do Sul, lá no Rio Grande do Sul, uma cidade que tem aproximadamente 6 quilômetros de distância de São Leopoldo, onde está a matriz da empresa. Ela tem 3.500 metros quadrados de um ambiente moderno, que foi projetado em virtude das necessidades de montagem. Tem salas especiais para a realização de testes com o cliente, voltada para a produção de painéis de automação e painéis de potência, e atividades específicas de engenharia, instalação, montagem, supervisão, comissionamento e startup dos produtos. O interessante da empresa, como a gente estava conversando, é que todo o produto que ela integra hoje, que ela disponibiliza no mercado, é desenvolvido no Brasil e é desenvolvido lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Então, colado com a equipe de desenvolvimento da empresa, de desenvolvimento de integração, de sistemas de integração, tem um P&D que é muito forte. Então, todo o hardware, todo o software e o hardware comercializado pela empresa é desenvolvido pela empresa. Então, o interessante da Altos é que se o profissional ele tem um viés mais para o lado de desenvolvimento, gosta mais de sentar na frente do computador e desenvolver, ele tem absorção. E se ele é uma pessoa que gosta de desenvolver mais aplicações, pegar o produto e fazer ele funcionar, vai trabalhar com a parte de integração de sistemas. A Altos hoje é uma empresa que tem 350 colaboradores, mas acho que está desatualizado, porque desses 350 tem mais 20, 33, mais uns 40 aqui em Macaé, então dá quase 400 pessoas. O interessante da empresa também, acho que sempre foi um dos grandes valores. Os fundadores da empresa é o Luiz Gervásio e o Ricardo Felizola. Eles eram como nós, que respiravam a academia. Então, saíram do mestrado deles em engenharia eletrônica, se eu não me engano, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E um dos trabalhos deles foi desenvolver um controlador programável, né? E até é muito engraçado que eu não sei se eles acreditavam que 31 anos depois esse trabalho acadêmico virou um produto que hoje tem o maior contrato de automação mundial, né? Então como a empresa surgiu dessa ideia da academia, hoje ela trata isso como necessidade. Então, uma das estratégias, e eu acho que é a principal visão de mercado, é que a empresa está muito colada com a universidade. E eu acho que esse é o diferencial de todas as empresas que vislumbram um crescimento tecnológico. Então, a Altos hoje ela está situada num ponto estratégico em São Leopoldo, que é ao lado da Universidade do Rio de Sinos, da Unicinos. E em cima disso, ela capta muito mão de obra qualificada em função de estar ao lado da universidade. E da mesma forma, ela procura qualificar essas pessoas, né? Então a empresa hoje tem um programa que é a Academia Altos, onde tem um curso de pós-graduação em automação e controle na Universidade Fevale, no Rio Grande do Sul.
ela tem um curso pós-técnico, que é para pessoas que terminaram o curso técnico e não sabem muito bem o que vão fazer. Então, ela ministra esse curso pós-técnico e ela tem parceria com todas as universidades da região. Então, aqui eu também coloquei a missão da Academia Altos, da mesma forma que eu coloquei a missão da empresa anteriormente, que é formar recursos humanos nas áreas de gestão, desenvolvimento de produtos e técnicas de automação de processos, com o fim de alcançar a excelência em capital intelectual da empresa. A visão da Academia Altos é ser reconhecida como referência de universidade corporativa no Brasil, educando e gerando conhecimento de forma diferenciada. Como eu falei, dos convênios das instituições, tem Escola Técnica Liberato Salzano, que é uma das escolas técnicas mais importantes do Rio Grande do Sul, que ela tem o curso de especialista em automação offshore, que é o pós-técnico. E na Universidade Fevale tem a pós-graduação em automação de processos, que inclusive eu sou professor lá na Universidade Fevale. Acho que o que é muito interessante realmente é isso, que a empresa ela aposta muito no potencial acadêmico e na criação na criação de pessoas, na criação de valores, né? A Altos ela aposta muito em formação de pessoas, não de pegar pessoas prontas no mercado. Eu acho que eu sou um exemplo disso, o Mairo é um exemplo disso. Então, acho que isso é um dos pontos fortes da empresa. Como eu tinha falado antes, eu até antecipei um pouco, a matriz localiza-se desde 2003 no Polo de Informática de São Leopoldo, colado na Universidade Unicinos. Essa aqui é a Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E então ela está muito próximo de Porto Alegre e muito próximo de Novo Hamburgo, onde em Novo Hamburgo ela instalou a pós-graduação e o pós-técnico, e onde em São Leopoldo tem a parceria com a Unicinos, e em Porto Alegre a parceria com a URGS. O negócio da empresa é prover soluções tecnológicas que proporcionem inovação, produtividade e competitividade, buscando conhecimento e fidelização. Hoje, a empresa tem uma estrutura corporativa que o nome é o Grupo Parit, que é Participações em Inovação e Tecnologia. Esse grupo é composto pela Altos, que foi fundada em 1982, pela Teicom em 96 e pela HT Micron em 2009. A Altos ela produz o hardware, a Teicom ela fabrica esses equipamentos, mas não só coisas para Altos, fabrica celulares, televisores, né? E a HT Micron ela desenvolve microchips. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a Teicom, que é o processo de fabricação da Altos, é realizado na Teicom. Ela opera no mercado Electronic Manufacturing Service e pertence à Parit Participações. E ela possui a fábrica em Porto Alegre. Aqui não dá para enxergar muito as imagens, mas a Teicom está mais relacionada à linha de produção realmente. Então, todo hardware que é desenvolvido na empresa vai lá para a Teicom, o pessoal faz os circuitos eletrônicos, solda nas placas, faz todo o processo de fabricação do hardware, né? A HT Micron é da joint venture entre a Parit Participações e a empresa coreana Hana, e atuará no fornecimento de semicondutores para a indústria eletrônica. Desenvolvimento de tecnologia na área de semicondutores no Brasil. Então aqui tem uma imagem do laboratório da roupa que o pessoal tem que trabalhar lá em virtude das características do trabalho. Agora eu vou passar a bola aqui para o Myron, que ele vai falar num caso mais específico, aprofundando mais na área de integração de sistemas. E eu acho que é isso. Bom, boa noite, gente. Meu nome é Myron, eu sou engenheiro de produção, de formação, mas tenho experiência aí de aproximadamente 8, 10 anos em automação, como técnico, vivência de campo, projetos, etc. E atuo na Altos como coordenador técnico de projetos, assim como o Fernando, atuando aqui nos projetos, principalmente da Petrobras, do EIP. Tá? Então, o que eu vou dizer para vocês aqui é um pouco sobre o dia a dia
do projetista de automação para o técnico de automação, para o engenheiro de automação. E quando eu falo de automação, é o cara de elétrica, de eletrônica, que trabalha nessa área. E mostrar mais ou menos algumas etapas do desenvolvimento de um projeto, desde a solicitação do cliente até a posta em marcha desse projeto, e a gente também visualizar alguns resultados práticos em termos de produção do cliente. Então, vamos lá. Esse aqui foi um projeto que a gente desenvolveu com a intenção da troca de um CLP da Sistema, que é um CLP de um fabricante nacional que não existe mais há muitos anos. Você imagina só você formando hoje e programando ladder em DOS, numa interface em DOS, da manutenção nisso, fora muitas falhas, né, que o equipamento hoje tem pelo tempo de operação mesmo. Tá? Então, o cliente nos solicitou, né, essa troca do CLP, inicialmente, revisão de projeto e tal. Então, aqui eu quero dizer um pouco sobre a motivação para a troca. Os CLPs, isso aí são CLPs de shutdown e alarmes e fogo e gás de uma plataforma de exploração aqui da bacia. Então, ela utilizava os CLPs da série da Sistema, que são das décadas de 80 e 90. E com o passar dos anos de operação dessas plataformas, esses CLPs começaram a entrar em uma curva descendente no que tange a confiabilidade, operabilidade, disponibilidade de seus sistemas, atuando negativamente nos índices de produção das plataformas em questão, já que sempre vem ocasionando paradas indevidas, tanto paradas totais quanto espúrios em determinados equipamentos que são vitais ou para a produção ou para a segurança do processo. Um fator não menos importante é o aumento nos índices de gasto com manutenção, porque a manutenção acaba tendo que atuar corretivamente e não conseguindo seguir um plano mestre-mantenedor da plataforma. E aí, de acordo com alguns levantamentos feitos por essa plataforma, as falhas devidas aos sistemas de automação nos últimos anos eram divididas em 3 e 4 paradas totais por ano. Isso aí você para a parte elétrica, o recebimento de energia elétrica, você tem que atuar em geradores a diesel de emergência. Uma falha parcial por mês, com um downtime de 6 horas, devido à falha de CLP e seus componentes. Esse era um dos maiores problemas deles. E essa perda de produção mensal, ela pode chegar a uma perda de até $300 mil somente por falha de hardware, tá? Que é muita coisa. Isso varia muito com a produção de cada número de barris por dia de cada plataforma. Então aqui é uma análise da solicitação e definição de escopo e fase do projeto. Então nós temos primeiro o cliente, né, solicitando, né, o projeto de modernização de CLPs ou troca deles. E aí, como integradora, nós temos aqui, né, primeiro, definir as necessidades perante ao cliente, que aí você vem verificar as necessidades dele, analisar a documentação de referência, expor ao cliente as possíveis limitações do seu sistema, a fim de cruzar com suas expectativas. Porque muitas vezes, isso aqui é uma coisa muito importante, porque às vezes o cliente está esperando algo muito diferenciado e que o próprio sistema dele, você não pode fornecer isso para ele, a não ser que queiram te dar alguma liberdade para poder fornecer alguma outra solução para o mesmo. Então, a partir dali, você tem a elaboração de uma estrutura analítica de projeto, traçar a sequência das atividades de projeto e procurar envolver o cliente. Isso é uma dica, sempre procurar envolver o cliente, a fim de dividir com ele as responsabilidades do projeto. A partir daí, você tem como saída desse processo, né,
Você tem a definição interna de acompanhamento financeiro do projeto, isso aí não é comigo. A definição interna do acompanhamento físico do projeto, de como você vai medir o avanço do seu projeto. A definição da equipe de projeto conforme experiência exigida do mesmo. E definição da estratégia de desenvolvimento do projeto conforme cronograma, tá? Que é o que é muito cobrado pelo cliente. Então, perante isso, a nossa solução proposta foi realizar a modernização de sistemas de automação dessa plataforma, modernizando hardware, software e padronizando aplicativos de supervisão e controle, bem como as documentações de projeto. Porque quando você pega uma plataforma que está rodando desde 86, quando você vai ver as documentações de projeto do pessoal, o pessoal já não tem certeza do que foi retirado durante os anos, do que foi inserido, aonde foi, e normalmente as documentações estão muito furadas. E aí, outra coisa que é o mais interessante, que nós propomos a substituição a quente. Isso foi possível devido às condições de instalação do cliente. Tá? Então, isso aí é você fazendo essa troca sem a parada de produção, você reduz o impacto financeiro e que isso aí é menina dos olhos de qualquer cliente. Para vocês terem uma ideia, foram trocados, substituídos, sem parada de produção, 1.400 pontos de I/O no CP de shutdown e 1.800, aproximadamente, né, 1.800 pontos no CP de fogo e gás. É muita coisa. Por quê? Porque lá você tinha uma condição ímpar de 2 processadores rodando em paralelo com seus I/O também rodando em paralelo. Tá? Então, seguindo com a solução, a modernização do hardware para um sistema de redundância inteligente entre CPUs, aquela CLAL que o Fernando mostrou, e remotas de campo com dupla redundância de rede, baseada no protocolo Profibus DP, em anel óptico, aumentando a disponibilidade operacional. Um pouquinho à frente a gente vai poder mostrar aqui como que é essa arquitetura. A adequação do sistema de supervisão e controle conforme normas atuais de segurança e operação do cliente, porque também é outro software que vem ficando com o tempo, né? A configuração de sistema de supervisão e controle para servidores redundantes em uma estação de cliente, para aumentar a operabilidade, né, em caso de uma falha de um computador, onde está rodando um sistema de supervisão. A criação, revisão e padronização de documentos de projeto, tais como lista de entrada e saída, diagrama lógico, diagrama de blocos, arquitetura de automação, matrizes de causa e efeito e projeto elétrico, conforme normas internacionais e a BNT. O modelo de execução do projeto, tá, a gente roda mais ou menos baseado nesse fluxograma, onde você tem o início, que é a solicitação da documentação para o cliente, da documentação básica. Depois você tem a documentação básica recebida, né? A avaliação dessa documentação, que é muito importante para poder questioná-lo sobre determinados assuntos, por exemplo, esses furos em termos de equipamentos que entraram e saíram conforme o tempo. Verificar, né, se essa documentação atende às nossas expectativas, como integradores. Se não, é solicitar para ele de novo. Se sim, é iniciar a revisão dos documentos básicos e criação dos documentos novos. Né? Executar essa revisão e, a partir daí, a partir de quando você tem a definição de quais são os pontos, definiu sua lista de entrada e saída, definiu sua matriz de causa e efeito ou um diagrama lógico, você pode partir para poder fazer a programação do LEDA e sistema de supervisão. Tá? E aí, posteriormente, entregar essa documentação também para a avaliação do cliente. Uma coisa legal desse projeto é que a gente trouxe o cliente para junto da gente para poder verificar todas essas modificações que estavam sendo feitas, para que quando você chegasse numa fase de testes com ele e também na fase de colocação e operação, você tivesse menos impacto no que tange eu queria isso, eu queria aquilo.
Não, a gente já definiu e praticamente não se muda mais. Porque, o HH tem que ser muito bem contado nessa hora. Então, seguindo, né, as documentações que foram analisadas são a lista de entrada e saída, as matrizes de causa e efeito de processo, matriz de causa e efeito de shutdown e alarmes, a de causa e efeito de segurança, que é o CPI de fogo e gás, o aplicativo do LEDER, corrente nos CLPs lá, e o aplicativo de supervisão. Nesse caso, foi feita uma engenharia reversa. Nós pegamos o LEDER que estava rodando lá e começamos a transcrevê-lo num diagrama lógico. E assim, posteriormente, a gente tinha condições de revisar toda a matriz de causa e efeito e dar sequência no LEDER, no nosso programador. A documentação que foi revisada foi a lista de entrada e saída e as matrizes de causa e efeito. As documentações, o aplicativo a ser gerado foi o aplicativo do LEDER, tanto para o CP de shutdown quanto para o CP de fogo e gás, e o aplicativo de supervisão, que esse é comum para os dois sistemas, além de geração de diagrama lógico, diagrama de bloco individual. Na fase de posta em marcha, após teste em fábrica de todo o aplicativo e condensando isso com a nossa documentação, tá, a gente vai para a posta em marcha, que é subir realmente para a plataforma e fazer as modificações necessárias para isso aqui. Então aqui vou dizer um pouco sobre as atividades rotineiras que você tem que levar em consideração quando vai fazer esse tipo de trabalho. Então aí diariamente era necessário que a gente expusesse a todos os residentes da plataforma as atividades que seriam realizadas pela equipe de transição de sistema de ESD, Emergency Shutdown, e fogo e gás, no caso, para os residentes, para que tenham a plena noção do risco que estão sendo expostos. Definir os pontos que seriam bypassados e overridados. O que é isso? É quando você tem condição de forçar alguns poços e algumas válvulas, poços que fiquem ligados, bombas ligadas, e algumas válvulas de shutdown que fiquem sempre abertas. Só que, é claro, isso aí você aumenta. Para isso, você tem que aumentar o efetivo de operadores para ficar sempre em guarda, visualizando toda a produção. E também a gente, claro, está sempre ligado no que está acontecendo no processo durante o dia. E isso é uma forma que você tem para poder fazer essa troca sem parar a produção. Instalação da ESC, que é a Estação de Supervisão e Controle. Então foi utilizada uma ESC-C, uma terceira ESC, onde a gente instalou o nosso aplicativo, que foi testado junto com o cliente, e esse aplicativo monitorava o nosso CP. Enquanto a gente tirava metade de um rack, a gente instalava o nosso e já ia comissionando ponto a ponto que estavam entrando naquele aplicativo. A partir dali, no final do aplicativo de um lado de um rack, você tinha rack 1 e rack 2 para cada um dos CPs, você efetivamente desligava o CP que estava durante 20 anos rodando na plataforma e passava o controle para a sua responsabilidade. Então, foi usado, né, para comunicação entre o nosso CP e essa estação de supervisão e controle, um drive chamado AltCP1, que é um drive produzido pela Altos, e que ele transporta o protocolo AUNET 2 sobre meio físico TCP. E aí, após a etapa anterior, foi necessário executar o aplicativo da ESC, né, nesse caso, ainda daria falha de comunicação com alguns CPs que não estavam interligados naquele momento, durante a troca. Aqui a gente tem um esquemático da arquitetura de automação, tá? Onde você tem CP de fogo e gás, CP de shutdown, todos dois redundantes, aqui você tem a rede Profibus também redundante. Então, cada remota que você tem em campo
monitorando, de ter qualquer tipo de ponto de I/O, seja analógico, seja digital, entrada ou saída, o que é essa aplicação? Primeiro, se eu tiver qualquer tipo de falha de energia ou de equipamento em um dos CPs, se esse for o CP ativo e esse aqui for o CP que está em stand-by, o que acontece? Se eu tive falha nesse CP, automaticamente comuta para o outro e o processo não para. A segunda coisa, você tem dupla redundância de rede Profibus. Ou seja, imagina que em determinado local esse cabo se rompeu ou simplesmente se soltou da borneira. Vai morrer todo mundo que estiver nesta linha, mas do lado de cá não. E isso você ganha em quê? Em confiabilidade, né, do processo. É quase impossível, impossível não existe nesse caso, mas quase impossível que você tenha uma parada total de processo por conta disso, por conta de uma falha dos sistemas. Além disso também, você tem duas estações de supervisão, que são servidoras e uma cliente. Ou seja, todas duas monitoram os dois conjuntos de CPs ao mesmo tempo e, em caso de falha de uma, a outra assume. E, por exemplo, uma falha de um computador estragou qualquer coisa, a outra assume. E você tem muita facilidade em migrar um aplicativo para outro computador e etc. Aqui, né, vem um pouco sobre que é a parte de posta em marcha, que é aquilo que eu estava falando. O desligamento do rack 1, eu vou dar uma adiantada aqui para a gente ver. Quando eu falo rack 1, é isso aqui. Ó. Você tem dois CPs, você tinha dois CPs lá, porém, essa arquitetura, ela funciona da seguinte forma. Esse cara lê esse hardware e esse hardware de I/O, esse outro lê esse e esse. Eles são gêmeos, mas eles não falam entre si. Diferente do aplicativo novo, que o CP ativo, no caso, vou adiantar aqui um pouco, o CP ativo, nesse caso aqui, ele, ao final de cada scan, atualiza toda a base de dados no CP que está em stand-by. Então, é onde você tem essa facilidade e confiabilidade no sistema. Tá? Então, quando a gente fala aqui no desligamento do rack 1, é aquilo que eu disse para vocês. Então, após a análise das condições operacionais, isso aí é dia a dia, a gente solicita um instrumentista da plataforma que fizesse override nos postos produtores, né, SDVs e BCS, a fim de evitar a parada indevida desses equipamentos, que são os principais responsáveis pela produção da plataforma. Posteriormente, a gente tem a verificação do rack, que tem sua energia desligada. Quando eu faço isso, um lado daquele CP, que são gêmeos, mas não se conversam, eu mato aquilo ali, e aí é naquele cara que eu vou atuar. Quando eu coloco aqui, ó, essa placa aqui com o meu CP pendurado aqui também tem as nossas remotas de campo da série ponto, que vão conversar com esses I/O. Tá? Quando eu faço isso, eu já energizo esse CP e já começo, coloco ele na rede de automação e já começo a monitorar todo o I/O de campo, mas não atuo em nada ainda. Eu só vou efetivamente atuar nesse cara quando atuar no processo, que é aqui, ó, nos módulos de I/O, quando eu for desligar o outro CP, o rack que ficou. E aí, quais são os cuidados que você deve ter? Primeiro, aqui, nesse caso aqui são módulos de saída, mas quando fossem módulos de entrada, primeiro é bater se o ponto, que lá em campo você tem um instrumento, e esse instrumento é dividido em dois fios chegando aqui no painel, um vem para cá, o outro vem para cá. Então, tem que estar chegando aqui o mesmo sinal. Essa é a primeira coisa que a gente tem que se ater. A segunda, quando eu vou estou pronto para desligar o outro CP, por exemplo, esse aqui, que é o último, para poder tirar. O que eu tenho que me ligar?
eu tenho que vir no meu CP agora, forçar, só um detalhe, tá? Quando essa placa estava pendurada, esse CP aqui estava aqui atrás e funcionando. Quando eu vou atuar nesse cara aqui, eu tenho que verificar quais são as saídas que estão acionadas naquele momento, que estão funcionando efetivamente no processo, e aí eu venho no meu CP, pela rede de automação também, e forço essas saídas, faço elas irem para 1. Para quê? Para que sejam gêmeas também as saídas. Para quando eu desligar o outro CP, e aí matei o CP de 20, 30 anos atrás, o meu processo continue funcionando normalmente. E aí foi isso que a gente conseguiu realizar. Isso serviu tanto, essa forma de trabalhar, essa estratégia adotada, serviu tanto para o CP de shutdown quanto para o CP de fogo e gás, que eram semelhantes entre si. Tá? E aí que eu vou falar um pouco da intervenção do projetista de automação em campo. Então, concluída a fase de instalação elétrica, que é justamente, né, conseguir colocar essas placas nos lugares e etc. Então, o projetista de automação teve que iniciar os testes de painel, que são esses que eu falei com vocês, fazer override. Primeiro, a gente vinha fazendo um override 0 em todas as saídas, que é forçar a saída para 0 no rack que ainda está sendo testado, para depois liberar essas saídas, verificar essas chegadas de sinais de campo, validar esses sinais provenientes das entradas digitais. Imagina só, nós estamos falando de 1.400 pontos, chegando na estação de supervisão e controle. Você tem que verificar tudo isso. Então, desenvolvimento de um checklist e etc. E ao final, né, da instalação do PN 54003C, que é um CP de alarme, o projetista de automação deveria fazer um check final, que é isso que eu falei, verificando se há diferença entre os racks 1 e 2, que é aquele caso lá, e acertar possíveis inconsistências, verificar essas inconsistências e liberar esses overrides das saídas, para que o CP efetivamente entre em operação e esquece do antigo, não existe mais. E passando assim, né, o controle do sistema de shutdown e também o de fogo e gás para o novo CP. Outro passo foi a configuração das ESCs A e B, que eram ESCs que monitoravam. Naquele momento que você está fazendo a troca, você tem a ESC A e B monitorando o processo mesmo, o CP antigo, e você tem uma ESC C que você está trabalhando, monitorando todo o processo novo. E no final disso, você vem e modifica aquela ESC para poder ler os CPs que você colocou em operação. Tá? Então, os resultados alcançados. Após a substituição, isso aqui são dados verdadeiros, tá? A substituição e modernização do sistema de automação da plataforma em 11 meses, o cliente nos relatou que não houve mais parada de produção para o problema no sistema de automação. Os espúrios de alarme que ocorriam no sistema de supervisão e controle por falha de hardware também não ocorreram mais. A parada esporádica de equipamentos, sistemas, bombas e etc. também não. E a manutenção teve acesso à configuração. Outra coisa importante, manutenção teve acesso à configuração de softwares e CLP de supervisório, para que houvesse independência da mesma relação integradora. Como eu falo para vocês, o cara lá, ele tinha que mexer numa interface em DOS para programar o que ele precisava, que tipo, ela ocupava aqui 3/4 da tela só. Vocês imaginam o que é isso? Um cara, sei lá, a gente aqui, de repente, recém-contratado de um cliente, chega lá e, se depara com a interface em DOS. Já fiz algumas interferências nisso aí e não é legal, não é nada amigável. A manutenção foi treinada para atuar nos sistemas desenvolvidos pela Altus e aumento da produção pela disponibilidade do processo. Isso aqui, tá, foi um pequeno aumento de produção que houve. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é um gráfico de produção.
barris mês. Aqui tem, eu não plotei toda a curva aqui, mas essa diminuição drástica de produção é diminuição por exploração mesmo, tá? Não é simplesmente por falha. Porém, você pode ver, e aí no outro gráfico a gente vê melhor, só pela disponibilidade maior do sistema, a gente teve um ganho, você vai achar que é ridículo, de 0,83% de produção a mais por mês. Quando você vê isso aqui, ó, a tendência hoje, se não fizer essa troca da produção, era vir aproximadamente para cá. Tá? E você recuperou um pouco essa produção. Está aqui 84 milhões 64 mil para 84 milhões 336 mil. Ou seja, você ainda conseguiu incrementar só com essa disponibilidade a mais de 6 horas mês, por não parada de produção, você conseguiu incrementar um pouco e melhorar os resultados dessa plataforma. Então, contudo, a avaliação do cliente final, após a transição entre os sistemas, foi feita com total êxito, atingindo os objetivos propostos, onde aumentou-se a segurança das instalações, que é extremamente importante, em todos os seus níveis, e a confiabilidade e disponibilidade do processo produtivo, pois não houve até a data de hoje, isso aqui eu escrevi tem 2 semanas, a parada de produção ocasionada pelo sistema de automação. Tá? Então, muito obrigado. E se tiverem perguntas, né? Alô? Alguém teria alguma pergunta para aqui o pessoal? Para falar a verdade, eu teria uma pergunta, sim. Eu estava vendo ali, uma das grandes vantagens da Altus, na verdade, uma grande disponibilidade da Altus seria na parte do CLP, dos controladores programáveis. E achei uma das grandes vantagens desse sistema, da troca, seria a ligação redundante que você pode fazer entre os CLPs, os antigos e, no caso, os mais modernos, tendo toda essa parte, então, vista aí da economia, né? Seja em tempo, seja não ter essa parada de produção para você fazer toda essa troca, né? Mas esse sistema, ele foi modernizado agora ou ele já era possível antigamente? Ou isso foi só uma coisa atual agora? Nós modernizamos esse sistema, isso aí foi, iniciamos esse projeto, foi em janeiro do ano passado, finalizamos o projeto em março, abril, e fizemos essa implantação, foi entre final de abril e junho, julho, se eu não me engano. Então, assim, é uma coisa bem recente essa atuação nessa plataforma. E estamos fazendo a mesma coisa para uma plataforma gêmea dessa e temos a previsão de mais outras plataformas até o fim desse ano. Inclusive, agora, entrando com a série Nexto e não a série AL, que é bem mais moderna e bem mais completa, né? A diferença é que a série AL é uma série que já vem sendo testada há 20 anos aproximadamente. Só que dentro desses 20 anos ela vem sendo modernizada, vem sendo lançado novos controladores e etc. E pelo fato até dessas séries ter uma grande gama de linguagens envolvida dentro dela, ele pode fazer essa troca em qualquer tipo de produto antigo, no caso até mesmo de outra produtora, né, uma outra marca, uma outra, com certeza. Sabe? O
o que acontece é o seguinte, aquele CP da sistema que a gente viu ali, poderia ser qualquer outro CP. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas colocarem determinado CP de altíssima qualidade e de mercado, e tiveram problemas com manutenção, muitas vezes por desconhecimento também. Arranca esse negócio todo aí, vamos colocar um outro aqui que eu conheço. Então, assim, nesse caso aí, por que foi possível fazer essa troca sem parada de produção? Porque você tinha dois hardwares gêmeos entre si, mas que não se conversavam. Principalmente porque eles tinham, era duplicado o I/O dele. Se fosse um I/O comum, como hoje seria um I/O comum para o nosso CP, aí você teria que estudar uma outra solução que tem para poder, por exemplo, remotas de campo e etc., com I/O distribuído, para poder conseguir fazer aquilo ali sem a parada de produção. Pensar aquela estratégia ali, ela exige você conhecer como é que é a instalação efetiva do cliente. Isso aí é o mais importante. Você tem que analisar primeiro o que ele está te propondo para ver se é possível. Porque também tem coisas que não tem jeito de você fazer o que o cliente quer e não adianta. Não é porque é cliente que você vai fazer qualquer coisa. Tem isso também. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, eu achei bem legal que vocês têm uma parceria, né, na matriz de vocês com as universidades. Isso é difícil, né? Não são todas as empresas que fazem isso, que querem o incentivo ao acadêmico, ao técnico. Vocês não pretendem fazer isso com o IFE de Macaé? Falando como Fernando é o que eu mais quero. Falando como Altos, eu acredito que seja esse discurso também. A Altos, ela, principalmente por ela ser uma empresa gaúcha, ela fundamentou isso muito lá no Rio Grande do Sul. Então, ela buscou parcerias com as instituições de lá, até porque uma das características do Estado é formar muito poder intelectual, vamos dizer assim, e depois espalhar isso para o mercado. Então, a Altos, com certeza, tem esse interesse de formar pessoas aqui também. Eu acho que hoje a gente está dando o primeiro passo em função disso, né? Mas obrigatoriamente uma das metas da empresa é formar parcerias aqui na região e aumentar os cursos da Academia Altos, com certeza. Bem, para não prolongar muito mais, a gente queria agradecer em nome da Secai, entregar essa pequena lembrancinha aqui para vocês sempre tiverem aí em memória. Muito obrigado mesmo. Aproveitando aqui que a gente está no ambiente acadêmico e também a gente não pode deixar de falar isso, vocês que estiverem interessados talvez de trabalhar na empresa ou conhecer melhor a empresa, acho que dá para mandar um e-mail para autos@autos ou entrar no site da Autos e buscar os cadastros para fazer parte do grupo também. Aproveitar que a empresa tem uma sede aqui em Macaé e não podia estar falando isso, mas vou falar, está precisando de gente para trabalhar. Então, se alguém estiver interessado... Vou pegar o telefone deles aí.